Hello, hello, what up folks? Professor Nicolas aqui e hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o planejamento das negociações. Como eu já disse para vocês e como eu venho repetindo muito para todos os meus alunos, planejamento é necessário para atingir sucesso em qualquer negociação, em qualquer âmbito, seja corporativo, seja no dia a dia, com a tua esposa, enfim. Se o assunto é sério, se tem que conquistar alguma coisa difícil e convencer a pessoa de alguma coisa difícil, planejamento é essencial. Tanto para atingir os objetivos, como para saber como se portar na negociação e o que esperar da negociação em questão. Todo mundo sabe que uma negociação a gente entra com certas expectativas, independente de quais forem. Porém, eu já li mais de 30 livros sobre negociação, tanto nacional quanto internacional. 100% dos autores dizem o seguinte: tu tem que ir mais preparado para a negociação, para atingir objetivos além do que tu espera, ou gerir crises na negociação, quando a outra parte não vai de acordo com o que tu espera, do que propriamente quando acontece o que se espera da negociação. Por quê? Tu já vai psicologicamente preparado e com um resultado e um comportamento, um mindset pronto para aquilo. Então, se tu está preparado para todas as situações possíveis, independente do que acontecer na negociação, tu vai conseguir sair de forma exitosa. Por mais que os resultados obtidos no processo não sejam tão bons quanto o esperado. Para isso, eu elaborei aqui para vocês um quadro com 3 formas que eu sempre faço quando a negociação é importante, tanto na minha empresa aqui, quanto na vida particular. Se é uma negociação importante, eu tiro esse tempo aí para planejar ela da forma adequada, para conseguir descrever, então, propriamente 3 formas de 3 outcomes, digamos, da negociação, para não ter nenhum tipo de surpresa quando a gente estiver cara a cara com o cliente, com o comprador, com o fornecedor, com o vendedor, independente, com a esposa, qualquer uma das coisas, tá? Por que isso? Para não ter surpresa, justamente, eu já falei, tá? Criando, então, 3 formas, 3 pontos de vista, eu sempre divido dessa forma: pessimista, otimista e real. Por que primeiro os 2 que são menos esperados? Porque são os que provavelmente, se acontecer na negociação, se acontecer de sair um outcome pessimista ou otimista, teu psicológico tende a ficar um pouco mais abalado. Tu tem que ter mais mindset, tu tem que ter mais consciência mental de como se comportar em cada uma dessas fases quando elas acontecem, porque elas não são o que está sendo esperado. A mesma coisa, qualquer susto, qualquer surpresa que se tem na vida, o que tem de acontecer é, quando acontece o esperado, tudo certinho, tudo regular. Quando acontecer de algum outcome desse sair que não seja o real, que não seja o esperado, sair em alguma negociação, porque é impossível ter 100% de sucesso em todas as negociações. Há coisas que são inerentes à vontade do outro, da terceira parte. Então não tem como eu garantir que só o real vai acontecer, só o esperado, só efetivamente o que se busca vai acontecer. Então, independente de onde cair, tu tendo um planejamento bem elaborado, com as questões prévias de como se comportar em cada um deles, bem elaborados e com expectativas não só para o real, mas para o pessimista e otimista também bem elaboradas, isso vai gerar uma confiabilidade da tua parte com a negociação. O que acontece? Negociadores experientes tendem a manter a calma, independente do que acontecer. Manter a postura, principalmente não demonstrar o que está sendo pensado. E por que isso? Porque eles já estão esperando qualquer um dos 3. Tu nunca vai ver um negociador desesperado, um negociador profissional desesperado, quando o outcome que se chegou com aquela negociação pontual não for o que a meta dele, não foi o que ele esperou, não foi o que ele queria. Por quê? Porque ele sabe que isso a longo prazo pode infringir uma imagem errada dele. Então, e além disso, quando tu demonstra tuas emoções de uma forma muito forte durante uma negociação, tende a acontecer da pessoa conseguir ler isso, se o cara for experiente, se o outro negociador da outra parte for experiente, ele vai ler isso com certeza absoluta, né, básico de negociação, e vai acabar fazer você se sentindo pior e ainda fazendo mais concessões desnecessárias que não precisariam ter sido feitas. Certo? Como eu divido então? Vamos dar uma olhada aqui no quadro.
Fazendo um preview de um outcome pessimista, principalmente leva-se em consideração o seguinte: a expectativa já vai estar baixa, tu tem que ter ciência que tu vai ir para a canela, se cair nesse ponto aqui, a negociação não vai sair como tu esperou. Supondo, tu quer comprar um carro de 100 mil reais, tem que fazer uma compra de 100 mil reais, o valor está 120 mil reais e o cara bate o pé que não vai baixar esse valor. Isso seria um ponto de vista pessimista nessa negociação. Outro ponto de vista pessimista, eu preciso 20% de desconto nesse lote de materiais didáticos que eu estou comprando para minha distribuidora de livros. Eu consegui 5% apenas. Pessimista. Mas, por que planejar isso? Provavelmente, como eu já disse várias vezes, se busca sempre relações corporativas a longo prazo. Tem muito mais ganhos a longo prazo do que curto prazo. Então, se por acaso se perder o foco e de alguma forma se comportar errado durante uma negociação, tende a quebrar essa relação, por mais que essa negociação pontualmente pode não ter sido de acordo com o esperado, as próximas podem ser que venham a melhorar e pode ser que, não tem como saber o que vai acontecer amanhã, pode ser que no futuro a relação de vocês melhore e que tu consiga alcançar então uma negociação otimista, uma realista, enfim. Uma negociação pontual não descreve uma relação inteira entre empresas. Uma negociação pontual mal feita pode estragar uma relação empresarial que no tempo poderia ser muito mais vantajosa para a tua empresa, para a tua vida, enfim. Qualquer negociação não pode ser vista só como uma negociação pontual, e sim como uma negociação dentre outras que podem acontecer em longo prazo. Tenham isso em mente. Independente do resultado da negociação que vocês têm pontualmente hoje, nunca descartem a possibilidade de ter uma negociação futura com aquele mesmo vendedor, com aquele mesmo comprador, com aquela mesma empresa, enfim, qualquer segmento. Então, para se proteger justamente de ter um comportamento inadequado, tenham em mente que pode dar errado. Uma negociação nem sempre vai dar certo. Por mais que a negociação não saia exatamente como se esperou, tenham foco em manter o longo prazo. Minha dica, eu sempre trabalho dessa forma, nunca distrato alguém por não dar as concessões que eu necessitava no ponto, porque eu sei que de repente, ali na frente, posso precisar daquele fornecedor, daquele comprador, enfim. Novamente, certo? O que esperar? Vamos voltar então para pessimista. O que esperar numa negociação pessimista? Não vai dar certo, expectativa baixa. Tu quer 20%, o cara deu 5%. Aceita, tenha calma, não demonstra de forma muito forte raiva. Esses sentimentos só estragam a relação entre os dois. Dá o tempo do cara, deixa ele pensar no que ele está propondo. Não demonstra raiva, não demonstra ansiedade, tenta manter a sapiência. Provavelmente, no outro lado, o negociador também está trabalhando com metas que alguém em cima dele, ou ele mesmo, pôs para ele mesmo. E muitas vezes pode acontecer que essas metas não podem ser baixadas por conta própria, ou enfim. Então, não adianta descontar no cara o resultado que não foi alcançado. Porque às vezes pode acontecer de nem ser uma disposição ou uma competência dele dentro do negócio. Então, por isso que nunca, em absolutamente nenhum dos casos, demonstre nenhum sentimento ruim. Cara, hoje... gaúcho, né, gurizada? Cara, hoje a gente não vai conseguir fechar esse negócio, mas voltamos a conversar daqui a mês, voltamos a conversar na próxima oportunidade. Muito obrigado por tua atenção e assim por diante, certo? O que acontece em uma negociação pessimista? Então, obviamente, a expectativa é baixa, não vai dar certo. O negociador, provavelmente, tem das duas umas. Ou o negociador é mais habilidoso que você, ou o negociador tem metas muito mais difíceis de alcançar do que você. E nesse segundo caso, não tem realmente muito o que se fazer. Ele vai ter que falar com o superior. Então, se ele não pode fazer no momento, deixa ele trabalhar. Partindo então para um estudo de caso que aconteceu pontualmente comigo, no caso pessimista, ou até mesmo otimista, ou por falta de preparo de um negociador de uma instituição que me visitou. O que acontece? Como você sabe, que procurou um pouquinho na minha vida, eu possuo uma empresa aqui na minha cidade, aqui no Rio Grande do Sul, e eu tenho uma estrutura física com bastante espaço. O que aconteceu? Fazem uns 2 anos, fui procurado por uma empresa de uma faculdade, uma universidade de São Paulo, Guarulhos, e eu acabei fechando uma parceria com eles e eu acabei me tornando um polo universitário aqui na cidade. O que aconteceu? Por diferentes razões, mas principalmente
por falta deles, não vou citar nome, obviamente, cada um no seu nicho, eu não gosto de falar mal ou expor minha opinião sobre negócios de outras pessoas alheios, mas por ter uma relação direta entre a minha marca e a marca dessa faculdade e por um serviço ter sido prestado, na minha visão, ok? De forma não razoável, eu sempre prezei muito por pós-vendas e eles não pensavam nisso, eu acabei me desvinculando dessa universidade. Com isso, outra universidade me procurou e veio um negociador até a minha empresa, vendedor, equipe de expansão, eles chamam, para tentar me convencer, então, a fazer parte dessa outra universidade aqui na minha cidade. O que aconteceu? Como eu já tinha uma experiência anterior, o que me convenceria a participar ou não dessa outra operação não seria valor. Eu não queria percentual sobre mensalidade. Eu não queria capital bruto dentro do ano. O que eu precisava era um serviço de qualidade. Eu sempre fui assim como gestor. Eu penso primeiro em qualidade do produto e eu acho que o valor financeiro que vem deste produto é uma questão de consequência. Não pode ser o foco. E o cara, na realidade dele, no real dele, veio preparado para me vender valor, preço, quanto eu ia ganhar. Ele sentou na minha frente, me mostrou todo o material de apresentação do curso deles. E eu disse o seguinte, cara, valor tanto faz. Não muda pra mim. Não adianta me dar mais 5% de margem, mais 10% de margem de lucro sobre cada aluno. Porque conforme eu fui questionando coisas difíceis pra ele, ele foi me dando valor. E deu errado, não fechou, porque naquele dia, tá? Como eu disse, por mais que para ele tenha sido pessimista, de alguma forma ele foi bem treinado e ele nenhuma vez faltou com respeito, nenhuma vez mostrou na face dele ansiedade ou qualquer sentimento ruim. O cara foi muito bom na questão de comportamento. Só que no planejamento deles, eles poderiam ter visto que eu já tive uma conexão com outra instituição deste mesmo nicho. Então, provavelmente o valor não ia ser uma coisa, eu saí por algum motivo. Se eu soubesse esse motivo anteriormente, talvez eles teriam ido melhor preparado para a negociação deles. Então, nesse caso, a negociação acabou sendo para mim. Vou ser sincero, não fui com muita expectativa de qualquer forma, tá? Porque a minha experiência realmente não foi muito boa. Mas eu fui com uma realidade de, eu vou ganhar tanto, ou não vou ganhar tanto, mas eu preciso que o serviço seja bem prestado para não afetar a minha marca. Porque a minha marca, na minha cabeça, é o bem mais importante. Não tenho família, não tenho filhos, então é o bem mais importante que eu tenho hoje, correto? O moço foi sem nenhuma programação do que seria pessimista ou otimista dentro da negociação em questão. Ele simplesmente me deu valor, ele não sabia como é que eu ia me comportar, ele não fez uma pesquisa de background antes, ele não sabia que eu tinha estado em outra instituição antes. Então foi muito fácil argumentar com ele coisas que, na minha visão, qualquer negociador ou vendedor deveria saber sobre um produto. Exemplo, a gente está falando de matrículas de alunos, etc. Trabalho com educação há bastante tempo. Se eu quero, por exemplo, quebrar uma disciplina num curso, quanto tempo leva? Ele não sabia me responder. Se eu quero adquirir material de divulgação, há ajuda de custo por parte da matriz? Não soube me dizer. Não sei se há, mas eu te consigo mais 5%. Não era o argumento que eu precisava de uma prestação de serviço melhor. Com isso, ele saiu totalmente, mas muito decepcionado. Óbvio que ele, de alguma forma, como eu falei, ele era treinado, então ele acabou não demonstrando isso durante a negociação, mas ele pediu desculpa por todos os acontecidos. E o que aconteceu? Para ele, foi uma negociação pessimista. Se eu tivesse planejado isso, ele teria conseguido, de repente, de alguma forma, me convencer de alguma forma melhor, porque eu dei conta de todos os argumentos dele. Ele foi embora, no outro dia, o diretor da instituição me ligou. Boa tarde, Nicolas, eu queria conversar um pouquinho sobre a visita do fulano ontem à noite, porque ele me apresentou vários pontos aqui que realmente ele não tinha como me explicar. Eu disse, cara, como é que tu manda um
um negociador do grupo de expansão sem as informações mínimas do teu produto, né? Ele disse, não, realmente, é um funcionário novo, parará, aquela conversa que chefe já tem mais experiência para enrolar. Enrolar não, tem mais experiência em negociação, não? Com isso, ele veio com uma expectativa um pouquinho mais real da minha parte e explicou tudo que eu precisava. Se o funcionário dele, se o colaborador dele da expansão tivesse de alguma forma demonstrado que ele estava ansioso, que ele estava com raiva, que ele estava insatisfeito com o não fechamento daquela negociação, eu provavelmente nem teria atendido o chefe. Essa é a questão. Então, mesmo não tendo preparado em questão de conhecimento sobre o produto, ele estava muito bem preparado para a questão de saber como se portar em uma negociação. Isso a gente vai ter outros vídeos explicando o que pode, o que não pode, o que é aceitável em cada lugar, o que não é aceitável em cada lugar. Isso vai muito, muito também do outro negociador. Então, tudo que pode se saber de background acaba sendo importante, tá? Ele já tirou essa imagem pessimista de mim, por ter ligado o chefe dele, mas na realidade me explanou todos os pontos que eu tinha dúvida, etc. Eu acabei não fechando por outras questões, porque eu tinha outros projetos em vista, mas a questão foi o seguinte, o que eu quis mostrar para vocês. Se o menino, o moço da expansão, não tivesse sido previamente preparado para, pelo menos, psicologicamente, estar de acordo com uma negociação pessimista, provavelmente eu nem teria atendido o chefe dele no outro dia. Essa que é a questão, eu não teria tido uma segunda chance. Então isso é uma prova de que, por mais que a negociação pontual possa não ter sido boa, pode não ter tido os outcomes esperados, nada impede disso ser revertido mais para frente. Então tenham sempre em foco que, se não der certo, vocês têm que manter calma, não podem demonstrar ansiedade e têm que conseguir esperar. Muitas vezes vai ter outras oportunidades de negociar com a mesma pessoa, o mesmo produto, e assim por diante. Tá? Negociação otimista. Olha, na minha vida, pouquíssimas vezes que eu negociei com pessoas que têm uma certa experiência em negociação, isso aconteceu. Uma negociação otimista é quando efetivamente tudo dá certo e melhor que certo. A proposta do cara é melhor do que tu tinha pensado. Tu vai lá ver o anúncio de um carro por... Carro não, pegar um produto mais empresarial. Um lote de... Quando trabalha com maquinário, um lote de peças para maquinário, certo? Sei lá, navalhas, trabalhar com navalhas. Tu tem $150 mil para investir em navalhas. E o preço inicial das outras negociações, ou o preço que se esperava gastar em navalhas, então é esses $150 mil, tu chega na negociação e o cara te oferece por $125 mil, sem precisar falar absolutamente nada. Isso é raro, principalmente quem já está inserido no mundo dos negócios, quem está acostumado a negociar. Ninguém dá a melhor proposta de saída, nunca. Isso é assim, até hoje, deve ter acontecido comigo 1, 2 vezes. Por que não acontece isso? Ninguém quer perder margem, mas isso é óbvio, ninguém quer dar concessões desnecessárias. Quando a gente for falar mais de estratégia em outros vídeos, eu vou mostrar para vocês. Ninguém entra numa negociação disposto a abrir mão de coisas sem necessidade. E todo mundo que tem um mínimo de treinamento para negociação sabe disso. Então a chance de acontecer isso aqui é muito, mas muito baixa. Mas pode acontecer, tá? Por que eu botei isso aqui? Ah, tá tudo lindo, tá tudo ótimo. Sim e não. Óbvio que o resultado da negociação pontual, sim. O que tem que tomar muito cuidado numa negociação que pode acontecer quando o resultado sai muito melhor do que o esperado é não demonstrar euforia demais ou felicidade demais com aquele outcome. Porque isso pode, da próxima vez, na próxima negociação que tu tiver com aquela pessoa, ou enfim, por mais que seja uma negociação pontual, pode passar a impressão de deboche, por um lado, e por outro lado, se a pessoa perceber isso, a próxima proposta que pode vir para ti numa próxima negociação com aquele mesmo produto ou outro produto, mas com o mesmo fornecedor, ele já pode estar ciente disso e ciente que tu tem a capacidade econômica, enfim, para superar aquele valor que ele passou para ti anteriormente. Então, manter a calma e também manter a seriedade, fazer parecer que aquilo ali era o que tu estava esperando, também faz parte do planejamento para negociações de longo prazo. Como eu já falei no começo do vídeo,
Sempre pensar em negociações de longo prazo, várias negociações. A negociação pontual é uma na linha do tempo, então pode ter outras mais para frente, não tem como saber, certo? Então, pensa nisso, por mais que seja muito melhor, não demonstrar de forma exagerada contentamento com aquilo ali, porque aquilo ali pode gerar numa próxima oportunidade algum certo prejuízo. Tu pode estar deixando de ganhar com outras negociações que podem também ser otimistas e podem acabar deixar de sendo se você demonstrar demais que a sua euforia, enfim, o seu deboche, enfim, como o resultado da negociação em si. O que acontece? Provavelmente o negociador é experiente ou ele não fez a pesquisa de background, que eu já falei, do planejamento, de forma adequada para ir para essa negociação. Toda empresa tem margem, toda empresa pode cortar, toda empresa pode reduzir margem de lucro, pode reduzir custo de alguma forma, tem o que fazer. Ninguém vai para a negociação já com a melhor proposta. Então, como eu disse, isso aqui é raríssimo de acontecer. E por fim, então, temos o grupo das negociações com outcomes reais, que na minha concepção e nas minhas experiências anteriores são os que mais aconteceram na minha vida, principalmente se tu já tem uma relação de longo prazo com o negociador ou com aquele segmento, ou tu já sabe mais o que esperar, e todo o teu processo de planejamento foi feito de forma adequada, e tu conhece o negociador, tu conhece o produto, tu conhece o preço de mercado, então é sempre importante, quanto melhor a pesquisa, na realidade, que tu fizer anteriormente a negociação, melhor teu planejamento, maior a chance de cair no grupo das negociações que tem um outcome real, certo? O outcome real, então, atende tuas necessidades, porém também atende as necessidades da outra parte. Muito raramente alguém vai negociar alguma coisa e vai fechar um negócio e tá bom para os dois. Isso é meio óbvio. A questão aqui é focar sempre em ganha-ganha. Isso eu vou falar depois mais nos vídeos das estratégias, que a gente foca ali certinho como planejar, como executar, como lançar as propostas para o outro negociador. Mas focando em ganha-ganha, ganha-ganha é o seguinte, eu ganho, a empresa ganha, faz a proposta, fica boa para nós e fica bom para o outro lado também. Com isso, tende a os dois ganhar, os dois vão ter que abrir mão de alguma coisa, provavelmente, tá? Tem que cuidar muito para não fazer concessões desnecessárias, mas assim, estando no planejamento, quais concessões pode se dar, é muito fácil dar elas no momento certo. A questão é quando tu tem que fazer uma concessão sem saber o que tu está fazendo de concessão. Então, por isso é muito bom já ter isso tudo elaborado, certo? E como está escrito ali, muito provavelmente vai ter que se abrir mão de alguma coisa, mas a outra parte também, para chegar num comum acordo que fique adequado para as duas partes. O foco, o objetivo de um planejamento de negociação, obviamente, é chegar no otimista, que não vai acontecer. Mas o objetivo intrínseco, digamos, o que vai acontecer provavelmente é chegar no real se a pesquisa for feita de forma adequada, o planejamento ser feito de forma adequada, as palavras terem sido ditas de forma adequada e o comportamento e a demonstração de como tu está se sentindo naquele momento terem sido feitos de forma adequada. O que acontece? Por mais que otimista seja melhor para você, ao longo prazo, negociações reais com ganha-ganha podem ser que sejam mais lucrativas a longo prazo do que as otimistas. De que forma? Se é uma negociação otimista, tu lucrou em cima da pessoa que está negociando do outro lado, depois ela percebeu, por falta de postura, enfim, por uma pesquisa pós, por um feedback, enfim, ela percebeu, pode ser que ela não venha a negociar contigo de novo e com isso tu tem que procurar outro fornecedor que acaba não atendendo as suas necessidades de qualquer forma e acaba sendo muito mais caro e talvez até caindo no grupo dos pessimistas. Então, uma relação de longo prazo de várias negociações, várias compras, várias vendas, se forem feitas de forma real, com os dois de alguma forma abrindo mão para chegar na margem adequada e os dois se sentindo satisfeitos, mesmo fazendo pesquisa pós-negociação, mesmo tendo feedbacks, mesmo com todos os estudos pós-fechamento de negócio, ambos estarem se sentindo satisfeitos, tendem a levar uma série de negociações futuras com maiores resultados. Então, uma negociação otimista, má feita, pode ser muito pior para o teu negócio, com um background otimista, com
um outcome otimista pode ser pior para o teu negócio do que necessariamente várias negociações reais bem feitas. Então tem que ter muito na cabeça que uma negociação muito boa pontualmente, pode te atrapalhar aí nas próximas. Certo, pessoal? É isso aí.